você tenta se organizar para ter mais produtividade e você não consegue, então continua no vídeo que eu vou ensinar e vou falar os 7 truques para poder aumentar a sua produtividade no seu dia a dia, o que me ajuda até hoje e que pode facilitar também para vocês. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram e compartilha e já salva também para poder aderir na rotina de vocês. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Eu vou começar falando sobre como é importante ter essa constância de ter uma rotina organizada. Mas por que eu falo tanto disso? Porque é o meu nicho aqui para vocês, é o que eu gosto de falar sobre, o que ajuda várias pessoas também, não só a mim, mas que pode facilitar também para vocês se organizarem com qualquer área da sua vida, independente de cada padrão de vida para cada outras pessoas. Porque isso depende muito de cada padrão de vida para as outras pessoas. Assim como a minha vida é diferente de você, da sua professora, da sua conhecida, daquela sua amiga. Então isso vai depender muito. E agora eu vou falar sobre esses 7 truques para poder aumentar a nossa produtividade, para poder conseguir tudo que a gente organizou para nós. O que é bom manter essa constância de ter um tempo para nós, para a gente poder se organizar com o que a gente precisa se organizar. E por que a gente tem que se organizar para a nossa vida, dentro da nossa rotina também, com os nossos afazeres e compromissos? Para a gente não se perder, para a gente não esquecer, para a gente não adiar, para a gente saber onde que eu começo, o que eu tenho que fazer primeiro, quais são as minhas prioridades, o que eu preciso terminar primeiro. Então é pensando nisso tudo. Então agora sim eu vou falar sobre esses meus 7 truques, o que me ajuda até hoje e que pode funcionar também para vocês. O primeiro é técnicas de 2 minutos, que são aquelas tarefas que você consegue terminar em menos de 10 minutos. Então, por exemplo, lavar a louça, guardar seus livros, arrumar seu quarto, mandar e-mail para a sua tutora, sua professora, mandar algum e-mail. E por mais que seja algo muito bobo e muito simples para poder fazer, mas faz muita diferença no nosso dia a dia. Por quê? O nosso dia só acontece quando a gente acorda, levanta da cama, arruma o nosso quarto, para depois fazer as nossas coisas de casa, fazer o nosso café da manhã, lavar a louça, guardar a louça, arrumar a estante, mandar e-mail, coisas rápidas. Então agora eu vou falar o segundo truque, que é a técnica de 80 por 20. É você focar naqueles seus compromissos que gera mais resultado, para você focar em resultados. Então é você saber priorizar as tarefas de extrema importância e de urgência para poder não adiar. Então pensa, o que eu tenho que fazer por primeiro? O que eu não posso adiar? Então é saber organizar tudo. Então eu vou começar por algo em relação à minha faculdade. Eu vou lá, eu anoto. Por exemplo, terminar o meu portfólio. Ou enviar trabalho para e-mail X. Avisar o meu coordenador. Então, são esses exemplos que eu tô dando que pode ser dado como exemplo. E em relação a isso, o terceiro truque é bloqueio de tempo. Mas o que isso tem a ver, Gi? Eu vou explicar. O bloqueio de tempo tem como você aderir na sua rotina também em alguns aplicativos. Por exemplo, o seu Google Agenda. Você vai colocar os seus estudos. Então, os seus estudos, conforme esses blocos de estudo, você vai fazendo pausas de 10 a 15 minutos. Então, a cada bloco de estudo, tem esse time de bloco para poder fazer uma leitura, um exercício, arrumar a cozinha. Mas o que eu não recomendo é usar o celular nesse tempo de pausa. Por quê? Porque o celular, muitas vezes, ele atrapalha o nosso estudo. Então, pode ser que a gente esqueça alguma coisa, pode ser que a gente se procrastine com o nosso celular durante essas pausas, o que não é bom. Então, eu não recomendo usar celular em pausa, exceto para poder escutar alguma coisa importante da sua faculdade ou da sua empresa, coisas assim. Então, é importante ter pausa. Sem pausa, a gente fica muito sobrecarregado. E o quarto truque que eu vou falar é checklist visual, onde você organiza os seus compromissos e as suas tarefas também.
seja no seu planner físico, se você tiver, ou pelo celular através de aplicativos, assim como o seu Google Agenda, ou o seu Notion, ou o seu Trello, o que você tiver, para que assim seja muito mais fácil você ver depois das tarefas que você precisa fazer dentro daquele seu dia, durante a sua semana. Assim fica muito mais fácil e fica mais visível também. Então eu faço o checklist querendo dizer que eu já fiz essa minha tarefa. Por exemplo, aula de dança, eu fiz a minha aula de dança de hoje. Então eu faço o checklist sabendo que eu já fui na minha aula de dança. Já está feito. Ou se você não tiver o seu planner físico, você tem pelo celular, então você vai lá pelo seu aplicativo e você vai assinalar que você já fez. Fica muito mais prático. E o quinto truque é começar pela tarefa mais difícil, porque gera um pouco mais de tempo e eu tenho uma noção por onde que eu começo. Então eu vou pensar naquela minha tarefa mais difícil daquele meu dia, para ser algo mais fácil, não fácil no sentido de ser algo mais rápido, não, mas é para pensar no que pode ser feito, para poder focar, para gerar aquele resultado naquela minha tarefa difícil dentro daquele meu dia. Então você vai fazer sozinho, se for uma tarefa sozinha para você fazer, ou em equipe, se você estiver na sua faculdade, na sua empresa, para ser algo mais acessível, para depois de começar as tarefas mais fáceis para poder fazer. E o sexto é fazer pausas estratégicas, do estilo de Pomodoro de 10 a 15 minutos, assim como o time block, que tem a ver também. Mas essas pausas de estratégia faz diferença também, o que tem muito a ver, assim como o time block, porque o time block você coloca no seu calendário, você se organizando com os seus estudos, assim como essa estratégia também de pausas. Mas pensar nessas pausas para ser algo mais, um pouco melhor para você não se sentir tão cansativo. Então faz pausa dentro de um aplicativo de Pomodoro, aquele Plant Focus, por exemplo, você estuda por 25 minutos e nisso você escolhe a pausa para de 10 a 15 minutos. Assim você tem um tempo para você descansa um pouquinho. Então aí você vai percebendo como é descansar da maneira certa e estratégica também. E agora eu vou falar sobre o último truque, o sétimo e o mais importante, que é de ouro, porque faz diferença no nosso dia. É revisão diária de todos os dias. Quando finaliza um dia, lá no finalzinho do dia, antes de você dormir, depois que você janta, você faz a sua revisão. O que eu consegui fazer hoje? Deu tempo de fazer tudo? O que eu queria ter feito de melhor? Eu consegui fazer todas as tarefas? Foi bom? E aí você tem essa reflexão. O que eu poderia melhorar? Então é sempre bom manter esse truque também, porque esse truque faz repensar se o nosso dia foi bom, ou se deveria ter sido melhor, se organizado melhor, fazer mais tarefas para não ser tão corrido, fazer menos tarefas para não se sentir mais sobrecarregado, se o nosso dia foi bom. Então é isso, esse é o sétimo e o último truque para poder organizar também o próximo dia. Fazendo isso, essa revisão diária, o nosso dia fica mais leve, parece, porque a gente revê como que foi aquele nosso dia. E para o próximo dia, a gente vai se organizar por 5 minutos, mais ou menos, até 10 minutos. Para a gente poder se organizar depois dessa revisão diária de todos os dias, é nada melhor também do que organizar o nosso próximo dia para a gente saber o que a gente precisa fazer com os nossos afazeres e compromissos. E também mantendo de quebra, colocando hábitos no nosso dia a dia para ficar mais leve o nosso dia a dia. Não só em questão de trabalho, estudo, a gente sabe que a gente tem que se esforçar e dar o nosso máximo. A gente sabe disso, mas é importante também manter esses hábitos no nosso dia a dia para ser algo mais leve. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com essas super dicas de bons truques para poder aumentar a nossa produtividade. E aproveitem essas dicas de ouro que eu dei para vocês e até o próximo conteúdo.